Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. E já liguei a máquina aqui, tá? A máquina com o nosso Hyper-V, né? A máquina que a gente quer instalar o nosso Hyper-V Server. E lembrando que essa máquina ela está com o processador Ryzen 9 3900, tá? Ó, total de memória 32.768 megas, tá? Lembrando que 32 GB, DDR4 3200, tá? Nossa memória. Aqui na aba avançado, você já pode inclusive observar a temperatura dela, tá? Tá com uma temperatura bem baixinha para um Ryzen 9. Professor, é graças ao water cooler? Também. Mas é uma dica que eu também vou te passar que é bem bacana, que dá para você diminuir também a temperatura do teu, da tua CPU. Combinado? Vou dar aqui um ESC. Para ativar a virtualização, a gente precisa ativar a virtualização nessa máquina. Então basta você vir aqui em CPU Configuration, aqui em SVM Mode, basta você habilitar. Professor, a minha plataforma não é AMD, é Intel. Intel normalmente também em configurações da CPU, você já vai encontrar ali na aba avançado, provavelmente algo como Virtualization, algo do tipo você já vai encontrar, tá? Não tem problema. Também é bem fácil. Todas as máquinas, tá? As máquinas, principalmente as mais novas, isso aí é bem tranquilo. E as mais novas já vem até ativado, tá? Essa placa aqui em si é uma A520 e ela já veio ativada, tá? Aqui nas configurações da BIOS por padrão. Perfeito? A opção aqui de boot. Boot, obviamente, as opções de boot aqui, ó, Boot Option 1, você já tem que trocar, tá? Para o seu... para que ele faça aqui o boot, tá? Deixa eu até tirar daqui todos esses... Opa, perdão. Pronto, eu não quero que ele abra o boot perfeito. Eu não quero que ele faça o boot, tá? Até porque eu já instalei o Hyper-V Server aqui, só estou reinstalando para mostrar para vocês, tá? Então basta você selecionar o seu pendrive aqui como opção de boot número 1. Como eu já havia instalado o Hyper-V Server, ele já tem um sistema operacional aqui instalado, mas a gente vai zerar, a gente vai formatar essa máquina. Combinado? Já estou colocando aqui também a opção de beep, né? Para ele dar um beep quando ele reiniciar a máquina. Vou dar um ESC. Pronto, vou vir para cá. Nós temos aqui as configurações aqui ainda também específicas de segurança e nós já temos aqui a opção de CPU Ratio. Aqui que é uma dica bem bacana. Muitas pessoas utilizam os computadores Ryzen 9, enfim, como um processador muito parrudo, muito forte, utilizam para jogos. Se a sua intenção for jogar, você pode sim aumentar, ele suporta overclock, tá? Tanto 3900 quanto 3900X, são dois processadores fantásticos. Mas, para não aumentar a temperatura, para deixar a temperatura mais baixa, eu gosto de controlar enfim, o ratio, né, da nossa máquina, tá? Do nosso processador. Tá? Eu gosto de colocar em 3.800 MHz, tá? Todos os núcleos, porque, óbvio, poxa, professor, esse processador não dá para ir até 4.300? Dá, mas ele vai subir bastante a temperatura e eu vou perder em vida útil. Como meu objetivo não é jogar na máquina, e ainda assim com 3.800 MHz eu jogaria tranquilamente, tá, na máquina, mas eu perderia, né, uma quantidade boa ali de FPS, tá? Caso você jogue, enfim, na máquina, caso você queira montar um computador também para jogo, tá? Você pode botar 3.800 que já vai te servir muito bem. Combinado? E com isso também vai te ajudar a baixar a temperatura. Vou dar aqui um Save Changes and Reset, tá? Para resetar nossa máquina. Vou dar aqui um Enter para que ele comece a ler o nosso pendrive, tá? Eu quero que ele dê boot pelo pendrive. Fechado? Ele precisa realmente dar boot pelo pendrive para que a gente consiga fazer esse processo, inicie esse processo de instalação. Vamos aguardar. Ele está resetando, né? Reiniciando a nossa máquina. Logo que ele reiniciar, ele já vai aparecer aqui na tela, ó, perfeito. Pronto, ele já começa a ler agora o nosso pendrive, tá? Vamos aguardar, já está lendo aqui os arquivos. Lembrando que nesse disco eu já havia instalado o próprio Hyper-V Server nele, tá? Só que agora eu vou formatar, eu vou limpar esse disco e vou mostrar exatamente como ele iria aparecer para você. E já vou também te ensinar alguns comandozinhos básicos para você já trabalhar também com os discos, fechado? Ó, antes dele aparecer aqui, ele já apareceu aqui na minha tela, tá? Antes de eu começar a mexer aqui no processo, enfim, de instalação, se você pressionar Shift F10, segurar o Shift e pressionar F10 no seu teclado, ele vai abrir aqui, deixa eu até aumentar aqui a fonte, ele vai abrir aqui o prompt de comando, fechado? Vou aumentar aqui a fonte, vou botar 28, pronto, aumentei. Deixa eu sair daqui, entrar com alguns comandozinhos básicos aqui, deixa eu só limpar aqui a tela e vou entrar com um comando chamado diskpart. O comando diskpart ele é bacana
para muitas das vezes, professor, não está reconhecendo o meu disco, ou então reconheceu o meu disco, mas não consigo remover a partição, como é que eu faço? Vou te mostrar agora. Ó. Depois de digitar aqui Disk Part, você vai digitar List Disk. Digitou List Disk, olha que legal, ele já aparece os nossos dois discos. O disco que eu quero instalar o Hyper-V Server é esse disco com 500 GB, tá? Ele já aparece 465 aqui pra gente e ele é o disco 0. Então vou selecionar aqui o disco, ó, Select Disk 0. Pronto, vou dar um List Disk de novo. Percebam que o disco 0 agora já aparece com um asterisco, então ele já está selecionado. Vou digitar o comando Clean para limpar e pronto, feito isso, ó, eu já poderia vir aqui lá um List Disk. Percebam que agora já aparece free os 465. Então ele limpou o disco, tá? Com isso eu poderia dar um exit e agora sim eu posso vir começar o meu processo de instalação. Fechado? A linguagem que eu quero instalar é em inglês. Toda vez que você trabalhar com o Hyper-V Server, não trabalhe com ele na versão português, tá? Já é o oposto quando você trabalha, caso você queira trabalhar com o próprio Windows Server, mas com o Hyper-V Server não, porque os comandos eles são todos em inglês, tá? E alguns comandos eles fazem o processo de tradução, então você pode acabar realmente tendo problema em relação a isso. Fechado? Aqui eu vou botar português, né? Obviamente português Brasil. Aqui Brasil ABNT2, vou dar um próximo, vou mandar instalar agora. Você vai perceber que é muito rápido, tá, o processo de instalação. O ideal é sempre você utilizar SSD ou NVMe, enfim. Evite utilizar HDD para trabalhar com máquinas virtuais, tá? É sempre interessante um SSD. Ainda mais hoje em dia, o valor do SSD realmente está bem baixinho, tá? Vou dar aqui um custom e olha lá que interessante, ó, já aparece aqui, ó, como a gente já zerou, ele já aparece aqui pra gente como livre, ou seja, essa máquina aqui, caso você esteja aí com o seu SSD zeradinho, ele vai aparecer aqui limpinho para você instalar. Então vou dar aqui um próximo. Pronto, ele já começa a copiar os nossos arquivos, tá? E eu vou deixar, não vou nem chegar a acelerar o vídeo porque é tão rápido o processo de instalação desse sistema operacional que eu vou manter ele aqui, a gente vai batendo um papo enquanto isso, perfeito? E você vai ver o quanto é fantástico. Vou até falar com o meu editor para ele não acelerar esse vídeo, tá? Para ele manter realmente esse vídeo do jeito que tá, porque vale muito a pena você observar o quanto é rápido. Lembrando que eu estou instalando numa máquina física o Hyper-V Server, tá? Normalmente a gente até instalava também o Hyper-V Server em máquinas virtuais e a gente ativava o que a gente chama de Nested Virtualization, que é a virtualização aninhada, ou seja, é a possibilidade de uma máquina virtual criar máquinas virtuais. Perfeito? Então a gente fazia todo esse processo simulando e agora a gente não vai mais precisar. A gente vai fazer isso com máquinas reais, tá? Com a nossa máquina aqui, com o nosso processador de 12 núcleos e 24 threads, o que vai também ser excelente, porque vai nos permitir trabalhar com mais processadores virtuais nas nossas máquinas virtuais, combinado? Até porque a gente consegue distribuir esses processadores virtuais para as nossas máquinas. Olha lá, ó, já está finalizando, já está instalando as features, os updates, está finalizando a instalação e ele já vai reiniciar a máquina. Ó, vou dar aqui um Enter para ele já reiniciar, para ele restartar agora. Vamos aguardar. Vamos lá, para ele já iniciar essa máquina. Normalmente quando você faz o processo de instalação do Hyper-V até na sua máquina, ele rende lá na sua máquina com Windows 10, com Windows 11. Você pode instalar apenas o Hyper-V caso você não tenha o Hyper-V Server, não tem problema. Mas lá com o Hyper-V na sua máquina, você, quando está instalando, ele normalmente dá o boot 2 vezes na sua máquina. Fechado? Vamos aguardar. Ó, de novo ele está reiniciando a máquina, fazendo o mesmo processo que ele faria, tá, na sua máquina com o Windows. Você poderia ir no teu painel de controle e adicionar tudo que tivesse aí de Hyper-V, tá? Depois eu mostro para vocês esse processo na prática, como é feito. Perfeito? Vamos lá, até porque quando a gente for trabalhar, eu for mostrar a diferença das duas máquinas no processo de criação das máquinas virtuais, você vai ver o quanto é fácil demais, tá? Independente tanto sendo Hyper-V ou Hyper-V Server, é muito fácil utilizar esse virtualizador da Microsoft. E tá aí, perfeito, finalizamos a nossa instalação. Como essa aula já está bem grande, a gente vai finalizar essa aula por aqui e já te aguardo na próxima aula, hein? Pode para a próxima aula.